Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5. Vou fazer a leitura do versículo 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai querido, que o teu Espírito fale aos nossos corações e revele a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não jantaram, não tomaram café à tarde, estão com o estômago vazio. É um amém muito fraquinho, né? Amém. Eu sempre tenho razão, eu sinto que dá para melhorar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, a sua segunda carta, neste pequeno trecho, ele deixa uma mensagem acerca da obra que Jesus executou em nosso favor, em nosso benefício na cruz. E neste versículo 14 ele diz que o amor de Cristo nos leva a raciocinar do seguinte modo: ele morreu por todos, logo todos morreram. O profeta Isaías e o apóstolo Paulo, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, foi buscar e recordar aquilo que Deus já havia dito através do profeta Isaías no capítulo 22. No capítulo 22, no versículo 14, quando Deus mandou que o profeta dissesse isso: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. A maldade impregnada no seio da raça humana, oriunda do veneno chamado pecado, implantado pelo diabo no jardim do Éden, no coração do homem. Deus disse: para esta maldade, para este veneno, para este vírus chamado pecado, só há um remédio: morte. Tanto é que no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, no versículo 9, Deus dá ao profeta a visão, a revelação exatamente deste fato. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ela saiu no corpo de Cristo, quando Cristo foi à cruz e nos atraiu no corpo dele
para eliminar este mal que nos impedia de termos livre acesso ao trono da graça e à comunhão com o Pai. Nos impedia de entrar no reino de Deus. Mortos para o pecado, vivamos agora para Deus. Vivos para o pecado, estamos mortos para Deus. Não há meio termo, não há. Mas o versículo 17 dessa segunda carta aos Coríntios, do capítulo 5, é aqui que eu quero centralizar a nossa reflexão. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, e assim, quer dizer, se morremos para o pecado no corpo de Cristo, Cristo nos atraiu no corpo dele, agora vivemos para Deus por meio do seu poder, da sua palavra e do seu Espírito. Ele está dizendo, e assim, se alguém está em Cristo e não pode estar em Cristo, fora dessa condição. É nova criatura, ou na versão King James, é nova criação. Não é mais a criação adâmica da natureza de Adão. É nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Espiritualmente. Tudo novo. Porque continuamos com o mesmo corpo físico, com a mesma alma. E é sobre isso que eu quero falar. O seu passado pede atenção. Mas tudo foi feito novo, no mundo espiritual, espiritualmente. Mas continuamos no velho tabernáculo aqui. Deus tomou a iniciativa de reconciliar o pecador consigo mesmo, por meio de Cristo. A redenção é o cumprimento do propósito divino para a criação. Isso se deu em Cristo, porque em tudo o que existe foi criado. É o que diz João no Evangelho, no capítulo 1. Nada veio a existir sem ele, e por meio dele tudo passou a existir. E todas as coisas são perfeitamente recriadas, nova criação. Fomos reconciliados por meio dele, para sermos ministros da nova aliança. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, neste mesmo capítulo 5, agora nos versículos 19 e 20. Aliás, versículo 18 ao 20, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo. Olha o verbo encarnado, o próprio Deus encarnado. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, usando a cada um daqueles que foram reconciliados com Ele por meio de Cristo. E alguém pode pensar, se é assim, se tudo se fez novo, não tenho mais nada com o passado. É verdade. Mas a que passado a Bíblia se refere? E por que você vive como se algo do passado te perturbasse ou estivesse impedindo você de progredir? Porque algumas coisas do passado te perturbam. Venha à mente. Por quê?
Porque emoções e sentimentos do passado, às vezes, lhe trazem transtornos e estragam o seu dia. Por quê? Vamos ver o que é que o autor da carta aos Hebreus diz sobre isso, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, os versículos 16 e 17. 16 e 17. Ele escreveu assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, o que Jesus carregou na cruz, no corpo dele no madeiro, foram os nossos pecados. O que Deus está dizendo aqui, e o autor da carta aos Hebreus escreveu, é coerente com aquilo que nós lemos lá no profeta Isaías e no profeta Zacarias, que de uma vez só, num dia só, Jesus carregou a iniquidade da raça humana no seu corpo, chamada iniquidade, chamada pecado. Mas nós continuamos a viver aqui num corpo e temos uma alma. O texto ensina-nos que as coisas velhas passadas são aquelas que impediam o livre acesso ao trono da graça e à comunhão com o Senhor. O pecado foi removido definitivamente, num só dia, no corpo de Cristo, para que pudéssemos gozar da vida eterna que Ele veio oferecer. E começou no dia que nós tivemos um novo nascimento. Porque João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Começamos a viver a vida eterna. Contudo, a dívida que contraímos perante a sociedade, por esta devemos trabalhar e pagar, e Deus não vai pagar por nós. Por exemplo, o cidadão está lá dentro do presídio, ouve a mensagem do Evangelho, confessa que creu na sua inclusão no corpo de Cristo, e pode ser batizado lá dentro, não há problema algum. Nasceu de novo, mas nem por isso ele vai sair do presídio. Ele vai continuar lá para cumprir a sua pena, pagar a sua dívida perante a sociedade. As nossas contas que fazemos no dia a dia, devemos trabalhar e pagar por elas. Elas não são zeradas com o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra no Espírito. Assim como os registros impressos em nossas memórias, que afetam a nossa caminhada, estes também são de nossa inteira responsabilidade. Deus não vai pagar por eles, e nem Cristo carregou na cruz. O que ele carregou foram as nossas iniquidades. As dores e as enfermidades carregadas por Jesus são de cunho espiritual. No entanto, continuamos a existir num corpo físico com uma alma e uma mente. E a saúde do corpo e da alma são de nossa responsabilidade. Às vezes a gente muda um pouco a estratégia ou a colocação e causa um certo espanto, porque a impressão que a gente tem é que tudo foi resolvido na cruz. Aliás, tem até alguns pregoeiros disso, né? Os seus problemas acabaram. Problemas espirituais. As suas contas zeraram. Não, eu tenho que pagá-las. Eu tenho que trabalhar.
Deus não me isentou, não me deu imunidade com o novo nascimento e não me tira a responsabilidade pessoal. O Senhor fez por nós o que não podíamos fazer. Pagou uma dívida que não podíamos pagar, a dívida do pecado. Nos resgatou do império das trevas. Por conta própria, não podíamos sair de lá. Mas há algo que Ele não vai fazer por nós. O desenvolvimento. Nasceu de novo. Nova criatura. É o princípio de uma nova jornada, de uma caminhada com Deus, que não tínhamos quando estávamos mortos espiritualmente. Mas Ele nos deu vida, Efésios capítulo 2, nos deu vida, nos colocando em Cristo. O desenvolvimento da salvação e o desenvolvimento pessoal cabe a cada um de nós. Em observância ao que está escrito na Bíblia, dentro de um processo diuturno, reiterado, contínuo e progressivo, chamado santificação. Vejamos aí o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 16. Ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação precisa ser desenvolvida. Não podemos ficar como bebezinhos tomando uma madeira. Aliás, o autor da carta aos Hebreus diz isso. Precisamos ganhar maturidade espiritual para experimentarmos alimentos espirituais mais sólidos. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós. A ação é de Deus na nossa vida. A nossa vontade, o querer e o realizar é Deus quem efetua, quem realiza isso, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso me remete sempre aos dias de Noé. Gênesis capítulo 6. A geração era violenta, corrupta, mas Noé andava com Deus. Vivemos neste mundo, no meio de uma geração, de uma era de perversão e de corrupção. Mas a diferença é com quem você anda. E é no meio dessa geração, no meio ou em meio à corrupção e à violência, que o Filho de Deus vai resplandecer a luz de Cristo, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai. Foi isso que Jesus disse. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Não perdeu tempo. Pregou, as pessoas creram, colocaram em prática, viveram e glorificaram a Deus. E Deus foi glorificado. Esse é o propósito. A saúde espiritual, física, mental e emocional é de responsabilidade pessoal, individual. Você deve confessar a Jesus como Senhor. Nós lemos o texto hoje pela manhã de Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o versículo 10, Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se para a salvação eu devo fazer a confissão e o testemunho público do batismo, confirmando que eu criei, diferente não é com a saúde física, com a saúde mental e com a saúde emocional. Cada um de nós deve dedicar tempo, atenção e cuidado com a saúde em todos os seus níveis. E isso será reflexo, surtirá reflexo na vida da igreja. Pois o espírito de harmonia no seio da igreja é resultado da saúde de seus membros. Como é que o corpo pode ser sadio e saudável com membros doentes? Os membros têm que gozar de boa saúde espiritual, física e mental, para que o corpo seja um corpo saudável. Para provar que a responsabilidade é individual, nós vimos o que Deus disse a Caim quando ficou irado diante da recusa de sua oferta. Nós vimos hoje pela manhã, Gênesis 4, no versículo 7, quando Deus disse para ele, 6 e 7, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tem uma responsabilidade, uma parcela de responsabilidade que é nossa, e nós não podemos transferir. Mas o que a gente mais vê no dia a dia, na vida diária, são as pessoas se eximindo da sua responsabilidade e transferindo a culpa para os outros. Todo mundo é culpado, menos ela. Pelo infortúnio, pelo insucesso, pela desventura, pelo fracasso, todo mundo é responsável, menos eu. Eu não tenho responsabilidade. Quando é o contrário, eu sou responsável por tudo que eu sou, por tudo que eu faço. E não posso transferir essa responsabilidade para ninguém. Deus disse para Caim, cumpre a ti dominá-lo, não transfira a responsabilidade. O que Deus fez por mim e por você foi aquilo que não podíamos fazer. Ao enviar Jesus para ir à cruz e nos livrar da condenação eterna, trocar a nossa natureza, isso nós não podíamos fazer. No entanto, não se esqueça, há algo que Deus não vai fazer por você e nem por mim. Aqui entra o poder da autorresponsabilidade. Resta-nos um corpo físico e uma alma que devemos cuidar diariamente. E quando se trata de santificação do corpo, da alma e do espírito, não se engane, temos marcas, temos traumas, temos bloqueios e temos muitas coisas a serem resolvidas. A escritora americana Vienna Pharaon, em seu livro intitulado Curando Suas Feridas de Origem, fez a seguinte consideração. Abre aspas, vou ler trecho transcrito do livro que ela escreveu. Quer você queira ou não,
Coisas de família e idiotices de infância são as raízes de tudo. É difícil acreditar que acontecimentos de décadas atrás ainda estejam comandando o show e conduzindo a sua vida. Tenha certeza disso. O seu passado criou padrões que estão afetando a sua vida hoje. É bem provável que seu passado esteja comandando o show, o seu show. Tem muita gente que dá show, né? A gente vê isso. E se você não estiver ciente disso, provavelmente você está sofrendo. O passado é persistente. Quanto mais você o ignora, mais ele segue você e pede a sua atenção. Você já perguntou a si mesmo por que está sempre lutando com as mesmas coisas repetidas vezes? Já perguntou para si mesmo por que sempre reage do mesmo jeito, não importa o quanto tenha tentado mudar? Ou por que sua voz crítica interior repete as mesmas coisas indelicadas para você? Isso tudo é o seu passado pedindo atenção. Aquela idiotice da infância, de alguma forma, direciona a sua vida. E seria bom que você soubesse e tratasse disso. Fecha aspas. Comentário de alguém que está há 40 anos lidando com gente, tratando das emoções das pessoas e da saúde mental das pessoas. Tudo isso faz sentido e encontra respaldo bíblico. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Tenho lido esse texto aqui nas últimas pregações, mas não é demais. A gente come todo dia, não é? 2, 3 vezes por dia. Então vamos ler o texto de Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, eu já fui ressuscitado com Cristo, porque eu criei que Cristo me atraiu no corpo dele, morri para o pecado no corpo dele, o velho homem foi sepultado e Deus me ressuscitou juntamente com Cristo em novidade de vida, nova criatura. Então aconteceu? Ele está dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É depois de ressuscitado. Busque. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Opa, mas tudo se fez novo espiritualmente. Mas eu estou num corpo físico e tenho uma alma que tem vontades. Eu penso, eu tenho pensamentos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo,
quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Mas já não resolveu tudo na cruz? Não, esse aqui é um processo diário que você tem que se submeter a ele diariamente e eliminar essas coisas da sua vida todos os dias. Despojar do quê? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Opa, me refez e me refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então existem ações aqui, depois do novo nascimento, que é de responsabilidade individual de cada um, se quiser crescer, para não ficar estagnado. Essa busca, esse pensamento, estas ações decorrem do novo nascido. Agora eu sou uma nova criatura, então eu quero buscar, eu quero crescer, eu quero ser usado por Deus, não na inércia, tampouco no comodismo. Muitas vezes, o foco da mensagem é apenas o novo nascimento. E não refletimos que a partir dele, ou que ele é o início de uma nova caminhada. Seu passado pede atenção. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu não posso continuar preso e amarrado ao passado. Tudo se fez novo. Há uma ação que é nossa e Deus não vai executá-la por nós. Deus disse a Caim que faria por ele, mas que cabia a ele, Deus não disse a Caim que faria por ele, mas que cabia a ele dominar o desejo maligno. Ações, condutas e atitudes para confrontar e resolver aquilo que nos atrapalha, que incomoda e impede-nos de desfrutarmos da vida plena e abundante que Jesus veio oferecer, cabem a cada um de nós, individualmente. Somos responsáveis e devemos ser autorresponsáveis. Conclusão: se você não confrontar o passado, esse lado obscuro está lá dentro, no recôndito da sua alma e da sua mente, das suas emoções, registrados, já que o nosso cérebro registra, segundo o professor, ele não registra 100%, ele registra 400%. Tudo, nada escapa. Esse lado obscuro e inexplorado pode comandar o show da sua vida e levará você à repetição de padrões e o fará patinar sem sair do lugar. Na maioria das vezes focamos apenas no lugar para onde estamos indo, sem pensar de onde viemos e apagar os registros dolorosos das nossas vidas. Tem que ser passado a limpo, trazer à tona, reprocessar, descongelar, para levar uma vida livre e leve.
Pense nisso. Cuide da saúde espiritual, sem descuidar da saúde física e mental. Isso é bíblico, é salutar, é necessário para que desfrutemos da vida abundante que Jesus veio oferecer. Amém? E amém.